notícia para você. São várias notícias, várias informações que estão acontecendo. Notícias de Paraná e temos notícias de Ariquemes. E um dos sites em que eu me atualizo com as notícias de Ariquemes é do meu amigo Ediceu Lima. Então, jornalista conceituado, para mim, é uma pessoa extraordinária que está aí no site Foco em Notícia. E o site Foco em Notícia noticiou no dia de hoje sobre o afastamento de um vereador na cidade de Ariquemes, e eu tenho a grata satisfação de já recebê-lo nos nossos estúdios aqui, o Ediceu Lima, que vai falar sobre o assunto também. Primeiramente, Ediceu, dizer seja bem-vindo, muito boa noite, tudo bem com você, Ediceu? Tudo bem, Josué? Como é que você está, querido amigo? Boa noite, viu? Tudo bem? Tranquilo? Graças a Deus, só alegria. Ediceu, eu sei que notícia, eu digo que o jornalista não pode escolher notícia boa, notícia ruim, e eu vi que hoje aconteceu a notícia aí, mais referente direto à questão do Louro, afastamento do vereador, e eu queria como é que a imprensa recebeu essa notícia aí, ele que tem um bom convívio com todo o setor da imprensa também, e toda a sociedade de Ariquemes, mas o caso levou para esse lado, e aí os meios de comunicação noticiou. Como é que vocês receberam essa notícia aí? Você, em especial, que tem esse olhar mais cirúrgico para a área política, como é que foi recebido aí, Ediceu? Josué, notícia é notícia, seja ela boa, seja ela ruim, né? O jornalismo, ele notícia. Eu vou falar de mim. Ediceu, particularmente, fiquei muito surpreso, porque aqui em Ariquemes existe alguns cochichos pertinentes a essa questão do crime de rachadinha, mas em momento nenhum o nome do vereador em questão foi aviltado. Muito pelo contrário. O Louro já está no terceiro mandato consecutivo. Nos 3 mandatos ele faz parte da mesa diretora da Câmara, segundo secretário. Ou seja, durante esse tempo todinho que ele é vereador do Poder Legislativo, nunca, absolutamente nunca, ouvi falar absolutamente nada que denegrisse a sua imagem. E aí, hoje pela manhã, a Polícia Civil, através da DRACO, né, uma delegacia especializada, deflagrou essa operação cashback, com esse objetivo de cumprir 12 mandatos de busca e de apreensão, aonde existiam algumas medidas cautelares, e tinha como alvo justamente o gabinete do vereador Loureci de Araújo, que é o Louro da Sucam. E nesse documento também constava que, por conta dessas investigações, o vereador também seria afastado pelo período de 4 meses do seu mandato, que é o que de fato aconteceu. A Câmara Municipal de Ariquemes já foi notificada, o prazo já começou a correr, e houve o mandato de busca e apreensão no seu gabinete, na sua residência, em vários departamentos da Câmara Municipal. A Câmara emitiu uma nota simples, nada muito consistente, apenas dizendo que iria e que estava cooperando com as autoridades e que não comungava dessa situação. Mas aí eu sempre digo o seguinte: o vereador está sofrendo uma investigação. Então não podemos aí imputar um crime, né? Ele é suspeito de uma situação e, evidentemente, no transcorrer do processo, ele será devidamente investigado e aí a justiça decidirá se a ele cabe a culpabilidade ou a inocência. Então você não pode julgar de antemão, assim, de imediato, o que está acontecendo. A notícia foi divulgada porque ela é notícia. Não há como não divulgá-la. Agora, você não pode dizer, né, que ele cometeu crime. Eu particularmente, não faço isso, já estou no jornalismo há 40 anos, já estou acostumado a ver situações assim, que você diz assim, essa é a situação. De repente, há uma reversão e tudo muda, e eu não me precipito. Eu noticiei o fato, como é para ser noticiado, tudo certinho, bonitinho, e agora nós vamos acompanhar. Conversei com o Dr. Fred Matos, que é um dos delegados responsáveis pela DRACO. A DRACO tem sede aí no município de Cacoal. Ele me informou que já fez algumas oitivas, né, que já estão monitorando essa situação há algum tempo e que as investigações irão continuar até que se culmine com o ato final, que é o relatório da polícia, onde ela oferece ao Ministério Público. O Ministério Público diz ou sim ou não, até que a Justiça possa fazer o procedimento da sequência a ele. É assim que funciona o rito de um processo que nem esse, que é um processo de peculato. Mas até que se prove o contrário,
o vereador está sendo investigado, ele não pode ser culpado. Aliás, nem ele, nem ninguém. Nem ele, nem eu, nem você, nem absolutamente ninguém. Seu irmão, por exemplo, está vivendo uma situação de Paraná muito, muito, muito chata, desde o afastamento do Isaú, né, que ele faz parte da companhia de água lá de Paraná, e parece que ele não... Gilene tem mais ou menos o mesmo temperamento que eu, né? Então, ele não se dá bem com o atual prefeito lá, e aí a gente vai de frente com esse povo não gosta de ser contrariado. E ele é do tipo que nem eu não tenho medo, eu também não tenho medo, eu respeito. Então o pessoal às vezes confunde respeito com medo. Eu estou acompanhando o trabalho do Juliano lá e estou achando muito bonito, viu? Inclusive o Isaú tem um julgamento marcado agora para o dia 12 de dezembro, lá em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, estarão julgando um habeas corpus dele. Não sei qual será o veredito, mas eu estou citando esse exemplo porque não cabe a nós fazer o julgamento. Para isso existe justiça, para isso existe a polícia para investigar, para isso existe uns órgãos a apurar, correto? Inclusive o vereador, através da sua defesa, que será feita pelo advogado Tássio Farias, emitiu uma nota dizendo que só vai se manifestar após ter conhecimento de tudo da denúncia dos autos do processo e no transcorrer das investigações, segundo ele, irá provar a sua devida inocência. A Câmara também emitiu uma nota e vida que segue. Bom, esse é o ponto que a gente espera a priori, é quando a investigação, primeiro, a prudência de um jornalista igual você, que já tem muitos anos na área, de primeiro, dar o direito ao contraditório, ouvir, né? A justiça já dá direito à ampla defesa, direito ao contraditório, e ouvir ambas as partes e não condenar ninguém na primeira notícia. Nós estamos acostumados a ver notícias que, a princípio, parece um grande escândalo e depois descobre que a pessoa era inocente e que, às vezes, era só uma cortina de fumaça, enfim. Mas, se tratando desse princípio, a prática é uma prática antiga e que alguns vereadores, exemplo do deputado lá, e eu não estou comparando, eu estou falando do fato, da prática. É uma prática que não é normal, mas acaba se tornando comum, eu diria assim, de alguns não encarar nem como crime, dependendo o contexto da situação, dependendo do combinado. Eu falo eles, a quem pratica, não estou dizendo que o Louro praticou, mas a quem pratica, acaba se tornando um fato tão comum, no caso do Janone lá, por exemplo, como federal, ele não encara como ele cometeu um delito, mas houve um combinado interpessoal, mas isso é vedado pela justiça, não só eleitoral, mas pela Constituição. Por isso que a gente vai com muita cautela para saber de fato o que foi acontecido no caso específico. Você que estava de perto aí, o panorama que você viu a princípio é de que, até então, durante esses mandatos do Louro, não levantou nenhuma suspeita sobre essas acusações que ele sofreu agora. Seria isso, né? Em absoluto. Em absoluto. Os 3 mandatos dele, nunca Ediceu, nunca ouvi dizer absolutamente nada que desabonasse a conduta do Louro. Sempre um cara tranquilo, o estilo dele trabalhar meio caladão. Né? Na eleição passada, passou um perrengue danado para ser eleito, teve mais de 1000 votos, sempre foi um vereador muito bem votado, como a gente disse anteriormente, sempre participou da mesa diretora, e para mim foi uma surpresa. Eu esperava que o senhor poderia fazer um adendo aí sobre essa questão dessa questão da rachadinha, ou da divisão, dê o nome que quiser, o substantivo que quiser. Mas veja bem, eu acho assim, a autoridade em questão, seja ela municipal, estadual ou federal, da mesma forma que a ele, o dono do poder, o dono do mandato, é imputado o crime, eu acho que quem também recebe deveria ter o mesmo tratamento. Exatamente. Tá? Porque, veja bem, ninguém faz nada, absolutamente nada sozinho. A partir do momento, eu, vereador, exemplo, ou você, vereador Josué, sua mulher vice-prefeita, por exemplo, aí no município que eu esqueci o nome. Alvorada. Aí ela chega comigo e fala assim, olha, Ediceu, eu tenho aqui a portaria X tal, é tanto, e barará, chegamos ao meio termo. Eu aceitei. Eu não fui obrigado a aceitar. Não existe o ato da imposição.
Então, essas coisas eu acho que tem que ser melhor discutida, entendeu? E a penalidade ser atribuída tanto a quem paga quanto a quem recebe. Porque não existe um polo ativo se não tiver o negativo. Não existe isso. Eu não posso fazer um pagamento sem ter quem receba. Ora, então por que você concordou com isso? Ah, mas isso é errado, isso é injusto. Não. Injusto é você fazer e aceitar uma proposta indecorosa que você sabe que está fazendo errado. Isso é injusto. Entendeu? Não estou dizendo que o cara que tem um mandato não tenha que ser punido. Tem que ser punido. Mas quem também participa recebendo também tem que ter o mesmo tratamento. E ser punido também. É o princípio do receptador. Na área do furto, você fez a leitura do meu pensamento. Se não existisse receptador, não existia ladrão. Verdade. Aí a pena do ladrão é uma pena altíssima e a pena do receptador nem crime é. É uma contravenção. Um grande absurdo, quando, na verdade, o receptador é muito mais culpado porque ele fomenta o delito do que quem rouba e do que quem compra. Então, essas coisas precisavam, na minha concepção, querido Josué, ter uma discussão mais ampla, um debate melhor, uma coisa onde buscasse a todos. O problema é que as pessoas têm medo de discutir, assim, eu não vou falar porque eu não quero me expor, e não sei o quê, e papapá, sabe? Eu acho, assim, uma grande sacanagem. Veja bem, é minha opinião. Não, mas está corretíssimo. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Porque é o seguinte, não existe corrupção passiva sem a ativa. Não existe ativa sem a passiva. Então... Existe corrupção. Corrupção é corrupção. E agora, o problema do Brasil é a hipocrisia, em que nós queremos pichar... Não é o problema do Brasil, José, é o problema do brasileiro. O Brasil é um país lindo, maravilhoso. É um país... Eu acho que o Brasil é o país mais abençoado desse planeta. O Brasil não tem nenhum tipo de abalo sísmico. O Brasil não tem terremoto, não tem maremoto, não tem tufão, não tem tornado, não tem nada. De vez em quando ele tem uma nevezinha mais, né, um friozinho mais assim, um calorzinho mais assim, mas, né, e consequentemente isso, às vezes uma chuva que atrapalha aqui, mas você vê lá para fora. Por exemplo, meu primo irmão mora no Japão. Ele faz transporte, dirige umas carretas enormes. Ele falou que de vez em quando tá andando lá, o trem treme tudo, meu irmão, e vira aquela loucura, tem que se enfiar no buraco, aquela loucura toda. Agora mesmo, no Iraque, essa guerra, a possível guerra aqui na Guiana, guerra na Ucrânia, o Brasil não tem isso. O Brasil tem os problemas pertinentes a um país? Tem. Mas nós temos tudo. A maior produção de alimentos na cadeia alimentar, da plantação ao boi, é no Brasil. Nós fornecemos mais de 30% da comida que o mundo precisa. É nossa. É produzida aqui. Você está me entendendo? Tudo que você planta no Brasil dá. Agora, o mundo cresceu em 1000 anos 1 bilhão de habitantes. Em 7 anos, nós fomos a 7 bilhões de habitantes. A nossa população ficou 7 vezes maior. O Brasil não dá conta de produzir. Por quê? Porque os outros não estão produzindo mais. E o nosso país, graças a Deus, não tem esse problema. Agora, o brasileiro tem dificuldade. Eu quando estava fazendo faculdade, numa discussão, os entendidos lá falaram que o nosso problema é a colonização, porque nós fomos colonizados pelos portugueses e pelos espanhóis. Eu fiquei assim, a Argentina, por exemplo, foi colonizada pelos ingleses e pelos alemães. Mas que porra é essa, cara? Então, são discussões que eu acho que nós, jornalistas, Josué, temos que nos aprofundar, porque o brasileiro, além de hipócrita, ele é aproveitador. O momento, a circunstância, o lugar onde ele está, ele procura aproveitar. Com todo respeito a você, mas é todo segmento. O católico, o evangélico, o macumbeiro, o espírita, todo mundo quer morder uma ponta. Eu vejo aqui na minha rede social, aqui, eu participo de muitos grupos. Você recebe as minhas matérias direto. E a discussão, discute aqui, né? Quer dizer, quem está com o deputado falando de tal, defende o deputado falando de tal, quem está com o prefeito falando de tal, defende... Cada um defendendo o seu buraco. No desse carro aqui, eu não participo do grupo, mas eu estava assim, eu falei, deixa eu perguntar uma coisa. Você já foi lá no hospital hoje?
Você já foi lá ver quantas pessoas estão precisando de um prato de comida? Você já foi lá perguntar quantas pessoas precisam de uma dipirona? Ah, mas isso é obrigação do governo. Eu falei, cara, tudo não pode chegar na conta do governo, porque o governo não dá conta. A tua mulher é vice-prefeita aí no município e tal, pergunta dela se a administração que ela participa consegue manter a saúde aí. Não consegue. Por isso que o terceiro setor se tornou um segmento necessário. Então, são essas coisas que precisam ser discutidas e o poder público diminuir essa evasão, digamos assim, de situações. Porque, através dela, é que os lugares onde precisa ser investido não recepcionam esse dinheiro. Eu fico triste por isso. Então, não discordando de você, mas já discordando, não é o Brasil que é hipócrita, é o brasileiro que é hipócrita. Infelizmente, eu sou um jornalista pobre, Josué. Eu sou pobre mesmo, tá? Porque eu tenho, não é que eu não tenho o que comer, eu tenho que comer. Graças a Deus, arroz, feijão e uva aqui na minha casa não falta. Formei minhas 2 filhas, são formadas, pós-graduadas, empregadas, me deram netos. Então, tenho uma mulher linda comigo, há mais de 40 anos, não tenho do que reclamar. Mas eu poderia ser um jornalista rico. Rico mesmo, de verdade. Mas para eu ser rico, eu teria que me submeter a algumas situações. Eu já te disse uma vez, numa entrevista que eu te dei, eu tenho dificuldade de ser puxa-saco. Muita dificuldade. Tem gente que tem facilidade, eu não condeno, não. Não condeno. Cada um sabe o seu sapato aperto, concorda comigo? Concordo. Você que sabe como é que você vai conseguir dinheiro para abastecer seu carro. Eu já fiquei velho, né? Assim, não tem mais nem cabelo. Então, agora eu lembro quando eu fazia rádio aqui em Ariquemes com teu irmão, e tinha 4 doidos aqui nessa cidade. Eu, Gileno, Fábio Camilo e Euclides Maciel. Tocava o terror. Não, os caras ficavam doidos com a gente. Aí o teu irmão foi para Médici, Camilo foi para Médici, o Euclides foi para Ji-Paraná e ficou só eu. E eu estou aqui até hoje. Já passou por aqui, acho que uns 12 prefeitos, sei lá quantos, olha, Amorim, Daniela, Dorival, Glória Carla, Gilberto Miranda, já passou um punhado. O meu município... Da Nova lá, né? Márcio da Nova... E diga-se passagem, e vou dizer mais, foi o melhor prefeito que Ariquemes teve na história. Confuso e Marcilão da Raposa. O Confúcio, ele se torna o melhor. O Confúcio, ele se torna o melhor porque o Confúcio é um cara visionário. Inclusive o prefeito da Nova lá, o Márcio, Londres Raposo, era vice dele. Foi vice do Confúcio. Era vice. Quando o Confúcio assumiu, ele herdou o governo do Amorim. E o Amorim tinha um estilo diferente de fazer a administração. Aí o Confúcio veio com uma nova metodologia. Como o Confúcio tinha já a certeza de que ele ia ganhar a prefeitura, porque ele era deputado federal. Ele preparou os mandatos dele inteiro. Naquela época, Josué, ele destinou, e o Natan cumpriu, o Natan que assumiu a vaga dele na Câmara Federal. Ele destinou naquela época para Ariquemes 100 milhões de reais. Empenhada e depositada na conta da prefeitura. Quando ele assumiu a prefeitura... Você falando, eu me lembrei que você falou do Natan, do Nadon, e aí, diga-se de passagem, Natan do Nadon, que fez 3 mandatos de deputado federal brilhante e que pagou por um crime que cometeu antes de ser deputado. Então, porque as pessoas confundem, acham que foi no mandato que ele cometeu um erro. O erro foi... Como o Cassol, né? Como o Cassol. O Cassol pagou agora por um crime da época da prefeitura. Mas pelo menos ainda era prefeito, né? Era o gestor. No caso dele, era secretário da Assembleia. Coisas que não são entendidas. Eu estava na Assembleia na época que o irmão dele era presidente, o Marco Donador. E nós alertamos naquela época, olha, presta atenção. Os caras que estão no poder não ouvem muito quando a gente fala, né? Então, é verdade. Acabou que ele... Mas ele tá voltando aí, viu? O Natan tá voltando. E eu vou dizer para você, gosto dele como pessoa, gosto dele como político. Então, eu sei separar as coisas. No primeiro mandato do Natan, eu trabalhei para ele nem sabe que eu existo, mas na época do saudoso Mário Redano, que era irmão do atual deputado Alex Redano. Cara maravilhoso, tive a oportunidade de trabalhar com ele também. Excelente pessoa.
Na verdade, o Mário, ele era a cabeça pensante do Alex. Exatamente. O Mário, o irmão e a dona Mércia, que era a mãe. As duas cabeças pensantes do Alex. Agora o Alex aprendeu a fazer política, tá aí no mundo da política e é um Segue caminhar sozinho. parlamentar. Ele é um parlamentar vitorioso, quanto na época do Confúcio. Então, o Confúcio ele se preparou. Então, o Confúcio transformou Ariquemes. O Confúcio trouxe para cá a questão urbana, os jardins que não tinha, vários novos bairros. Ele deu um boom na cidade, correto? E os outros prefeitos não acompanharam essa inteligência que o Confúcio teve. E vou dizer mais uma coisa, querido amigo, não deixando o brasileiro hipócrita, que você estava falando ainda há pouco. O Confúcio voltou. E ele já é, novamente, o grande político do estado de Rondônia. Ele já é, em Brasília, a maior força do estado de Rondônia e uma das maiores da região norte. Entendeu? O Confúcio está... É importante esse gancho que você está falando aí, Disseu, e esse programa é justamente para discutir políticas públicas. E foi importante você colocar seu ponto de visão, porque eu tenho aqui, timidamente, mas falado desse crédito que o Confúcio tem com o governo federal e, através desse crédito, o espaço que ele tem nos ministérios e o quanto ele está investindo em Rondônia. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto, o ângulo de visão, é você achar que ele voltou. Mas será que o povo vai comprar essa ideia? Essa é a minha pergunta, ao teu ver. Veja bem, nós estamos saindo de um governo bolsonarista. E é um governo radical. E é um governo que não investiu nada em Rondônia. Bolsonaro não investiu uma roela no governo de Rondônia. Diz que era Bolsonaro, que o Marco Rocha era Bolsonaro, que não sei quem era Bolsonaro, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não investiu nada. E o estado de Rondônia é um estado pequeno. O estado de Rondônia é um estado de 1.800.000 habitantes, de uma renda de 15 bilhões, que é o nosso orçamento, correto? E nós dependemos essencialmente das ações do governo federal aqui no nosso estado. Nós precisamos disso. Não podemos esquecer que nós estamos encravados no meio da Amazônia Legal. E a Amazônia Legal é uma das maiores tentações mundiais. Então, o governo e o Marcos Rocha já percebeu isso. Porque, apesar dele dizer que é bolsonarista, mas ele viu que o fumo ia entrar. Você observar, o discurso dele já é outro. É outro. Por quê? Porque ele é governador. Ele não é governador do Bolsonaro, ele é governador do povo de Rondônia. Verdade. No governo passado, no governo do Jair Bolsonaro, quem era o bacana? O Marcos Rogério. E o Marcos Rogério, apesar de ser inteligente, não aproveitou, digamos assim, esse trânsito que ele tinha no governo federal. Inclusive, essa comissão que o Confúcio é presidente hoje, tem do Senado, que é a comissão mais importante do Congresso Nacional, o Marcos Rogério foi presidente por 2 anos. E nesse período, o que ele fez para nós? Nada. Ele conseguiu uma emenda daquelas emendas ocultas e ninguém sabe nem para onde foi. Aqui para a minha região mesmo, o Marcos Rogério não deu uma roela. O Confúcio, mudando de governo, todo mundo sabe que ele sempre foi muito próximo ao Lula. Todo mundo sabe. Ele hoje é um dos senadores de confiança do governo federal. Confúcio tem trânsito livre do chefe de gabinete ao ministro da Justiça. Hoje ele liga para o presidente da República e fala assim: gostaria de falar com o senhor. Hoje o Lula vai viajar, chama ele. O que ele já fez de imediato? Além de liberar as emendas de bancada dele, que ele não é besta, já liberou os 42 milhões e sem nenhum empecilho para fazer esse trecho horrível que tinha aqui em Itapuã do Oeste. Já assegurou 560 milhões para fazer a recuperação de 500 quilômetros da BR-364. Já assegurou 430 milhões para fazer a ponte binacional, que vai ser a maior obra da história do estado de Rondônia, interligando Brasil e Bolívia, que abrirá as nossas fronteiras rumo ao Pacífico, um sonho antigo que era do deputado federal Miguel, me fugiu agora o nome dele. Essa saída agora por essa ponte binacional fará com que o nosso transporte de grãos seja econômico para o Brasil inteiro. O que ele está fazendo? Agregando. Confúcio ele é tão hábil que quando ele lançou a piscicultura,
que ele baixou o ICMS e passou a ser produtor de peixe aqui, ele já baixou o imposto e já passou a fazer, e até hoje se mantém através do CONDER. Então, são coisas que o povo precisa entender. O que ele está fazendo agora? Com o trânsito que ele tem do governo federal, que é amplo e total, ele viajou de Costa Marques a Corumbiara, estruturando todo o MDB. O Confúcio vem participando da eleição municipal na expectativa de eleger o maior número possíveis de vereadores e de prefeitos na próxima eleição municipal. Em feito isso, ele possivelmente deverá vir candidato não ao Senado, mas sim ao governo novamente, para ser governador do estado de Rondônia novamente. Essa é a visão que eu faço. Ah, mas e o povo? Como eu te disse, o governo hoje é petista, apesar de nós estarmos num estado bolsonarista, mas o estado vive de resultados. O estado vive de resultados. Quando ele fizer a ponte binacional, o governo fizer a ponte binacional, automaticamente o porto de Porto Marques também será feito. E nós deixaremos de ter só um porto em Rondônia e passaremos a ter 2. O nosso aqui em Porto Velho, que é o maior arrecadador de imposto do estado de Rondônia, 90% da renda do estado de Rondônia, ô Josué, sai desse porto aqui. Porque todo o grão que sai da região do Mato Grosso, que antigamente ia para o Porto de Santos, vem para o Porto de Rondônia. E é daqui que sai essa renda. E essa renda também irá fazer com que o Porto de Costa Marques recepcione as coisas. Será novamente a redenção do município de Guajará-Mirim, que é um município abandonado, e o estado do Acre novamente será lembrado que ele existe. Tudo isso, Josué, é inteligência, tudo isso é um político que tem visão. Ele não se preocupa só em comprar uma cadeira, em comprar um caminhão, em comprar uma ambulância. Não, ele vê o macro. Porque o Confúcio imagina, eu penso que seja isso, ele poderá novamente ser governador do estado de Rondônia num momento muito oportuno. Esse é o meu pensamento. Olha, não dá de subestimar o Confúcio. Eu estou falando porque quando o Confúcio perdeu a primeira eleição dele para prefeito, quando ele voltou a candidatar a prefeito novamente a Ariquemes, ele já tinha, basicamente, igual você disse, a certeza que ganharia. Então, ele perdeu 3 eleições e na época eu estava com ele. Ele perdeu a primeira para Amorim, perdeu a segunda para Amorim, a terceira para Amorim, a quarta ele ganhou. Então, mas a gente percebe que depois que ele ganhou também não perdeu nunca mais. Então ele aprendeu a jogar o jogo. É por isso que não dá de subestimar. 3 mandatos de deputado federal, 2 mandatos de prefeito, 2 mandatos de governador e 1 mandato de senador. Fazem exatamente 31 anos que o Confúcio está no poder sem sair meia hora. Saiu 9 meses quando o Daniel assumiu o mandato, mas disputou e ganhou de novo. Então a gente percebe que não dá para subestimar. A inteligência dele não dá para subestimar. Eu estou falando não só a inteligência, como a expertise na área política. E eu me lembro quando ele foi candidato a governo, eu estava fazendo a campanha para o Caula, né? Fazendo a campanha para o Caula, inclusive por causa do Tizil. E aí o que acontece? O Confúcio, só que eu disse para o pessoal, né, a turma que a gente fazia, Nova Brasilândia, aqui, São Miguel, eu disse, olha, não se engane, se o Confúcio conseguir passar a mensagem do que ele conseguiu fazer em Ariquemes do primeiro para o segundo mandato, se o estado todinho conseguir receber essa mensagem, ele será o governador eleito. Então, se tratar de querer votar nele, eu não votar, eu nem podia, por uma questão moral, de votar nele, sendo que eu estava trabalhando para o Caula. Tá? Então, não é isso. Eu estou dizendo de que eu percebia que o trabalho que ele tinha sido feito, e ele tem uma facilidade em passar a mensagem. Ele tem essa facilidade. Né? Aqui no estado de Rondônia, já tem 2 políticos que têm memória fotográfica. Ele, o Confúcio, e o Valdir Raul. Ele pode ver você daqui a 20 anos, se ele te ver de novo. Eu falo, Josué, como é que você está, meu querido amigo? E a sua mãe, o seu pai, seu irmão? Esse é o Confúcio. Entendeu? Inclusive, ele vai lançar o Raup candidato a deputado federal agora. E se ele não for candidato ao Senado, eu acho que ele lança o Raup. Já fizeram as pazes e o Raup já está com a vida política dele devidamente ajeitada. O Raup possivelmente deverá voltar aí a disputa política, vamos dizer assim. O Raup, que na minha opinião, foi um dos grandes senadores da República.
eu considero o Raupp um dos maiores senadores da República, pelo menos Rondônia, se tratando de Rondônia, em Rondônia. Eu acho que o Raupp, pela diplomacia, pela reverência e por tudo, tá? Agora, como governador, por isso que eu digo, o que pesa como governador, eu acho que ele foi péssimo. Ele, como executivo, é péssimo. Mas como legislador, é um cara extraordinário. Desejo todo o sucesso do mundo ao Raupp, de verdade. Não tenho nenhuma proximidade com ele. Inclusive, eu queria muito marcar com ele, se a gente possível marcar até um podcast para falar mais um pouquinho da história dele, mas eu sou um admirador do trabalho dele como senador da República. Porque, Ediceu, aquilo que nós falamos no início lá, não basta ser o certo ou errado. Ele não tinha medo de debater nenhum dos temas. Ele nunca fugiu dos temas de grande debate, ainda que fosse polêmico. E ele sempre, tirando a parte da polêmica e trazendo a parte técnica do assunto, era uma pessoa que tinha um coração voltado a ouvir a demanda do povo e sabia transformar isso num clamor especial e sabia dividir o que era bastidores e o que era, eu diria, tribuna, né? Então, o Raupp, Josué, cara... eu tive algumas oportunidades de ir a Brasília. Com ele eu tinha um trânsito muito bom, mas eu tinha muito mais trânsito com a Marinha, que era a esposa dele, que era deputada federal. É mais E vou te falar acelerado. uma coisa. Ele é 110 e ela 220, né? Não. Cara, eu acompanhei a Marinha algumas vezes lá em Brasília. Eu vou falar uma coisa para você, tá? Para você acompanhar aquela mulher em Brasília, bicho do céu, ela era muito doida. Ela perguntava, né? E aí, como é que você tá? Tudo bem? Eu falei, ô, deputado, eu tô bem, graças a Deus. Eu queria que você viesse de Brasília. Eu falei, tá bom, eu vou. Tô mandando a passagem. E mandava, e eu já tinha lá o motorista me esperando. Rapaz do céu. E aí ela amanhecia aquele negócio todo. Vamos canfletar. Chegava ali, rapaz, ela entrava, saía. Eu falava assim, falei, Marinha do céu, tu não dorme, não? Aí dorme só um pouquinho, só um pouquinho. Falei, então, Maria, tu não vê, não? Eu falei, de vez em quando, de vez em quando. Cara, era muito bonito de ver. Então, o povo, às vezes, não entende esse trabalho do parlamentar, sabe? A ação dele. Porque a ação do parlamentar transforma isso, né, em proventos para os municípios. É isso que é importante. Não adianta você ser um cara pomposo, todo vistoso, tudo isso, e não trazer para o seu estado aquilo que os municípios precisam. Não adianta. Mas, me permita, nós estamos falando aqui de forma mais pedagógica e aí a sua visão, colocando sua visão, tá? Quem está do outro lado pode concordar ou não concordar. Tem coisa também que por favor, é a minha opinião. Sua opinião. Mas assim, nós falamos do Raupp, Marinha, eu não tenho nada que desabone nada deles. Só que nós estamos com uma frota de políticos novos. O povo parece que buscou uma renovação e você acha que tirar da gaveta esses políticos, eu digo, de carreira, embora eu entenda que eles fez um trabalho extraordinário, mas eu estou falando, você acha que eles conseguem vencer esse modismo desses novos políticos que estão inovando? Olha, eu gosto de visão. Se você pegar hoje, Josué, governo, Marcos Rocha está vencendo a etapa dele. Uhum. Ele tentou preparar o Gonçalves para ser o sucessor dele. Eu não vejo o Gonçalves, não vejo. Não conheço pessoalmente, mas eu não vejo ele emplacar como possível sucessor do Marcos Rocha. Não vejo. Certo. Aí você abre o outro nome que perdeu para ele mesmo, e eu acho que ele perdeu e dificilmente ele vai ganhar um novo mandato. É o Marcos Rogério. Porque o Marcos Rogério tinha tudo para ser o governador de Rondônia. Tudo, absolutamente tudo. Onde foi que ele errou? Ele perdeu na arrogância dele, na prepotência, na autoconfiança. Uhum. Eu lembro que eu trabalhei para o Marcos Rocha, aqui em Ariquemes. A Bíblia diz que a altivez precede a queda, ou precede a ruína. Não, eu já diria que é a burrice mesmo. Assim, diga aí. O Marcos Rocha, ele tem uma bondade, ele ouve, ele filtra. Mesma coisa o Alex. E eu acho que isso é do bom político. Ele foi para o primeiro turno
e aquela loucura, e o Rogério só crescendo. O Rogério cresceu, tá? Rapaz, o Rogério explodiu. Você vê, concomitantemente o Rogério, a outra pessoa que perdeu a política por arrogância, meu Deus, a candidata senadora lá, qual é o nome dela? A Mariana Carvalho. Perdeu para ela mesma. Uhum. Para ela mesma. Todo mundo dava como certa a vitória do Marcos Rogério. Certo. Reunimos, conversamos, e eu fui uma das pessoas que falei, olha, governador, falei para as pessoas próximas a ele, tive a oportunidade de falar uma vez isso para ele. Se o senhor não sentar e fizer as alianças, o senhor vai perder a campanha. Porque o Rogério não queria fazer aliança com absolutamente ninguém. Ele achava que só o nome Bolsonaro era o suficiente para ele ganhar a campanha, porque nós estamos no estado bolsonarista. Essa é uma verdade. Tanto é que o Bolsonaro teve 74% dos votos, mas ele teve. É igual o Caula que vocês estão ainda há pouco. O Caula era candidato a governador e era o candidato do Cassol. Exatamente. Mas quem tinha o prestígio era o Ivo, não era o Caula. E o Ivo não conseguia transferir isso para ele. E aí o que o Marcos Rocha fez? Sentou com o Léo, que era a maior liderança de Porto Velho. Ele teve mais de 50 mil votos em Porto Velho. Tanto é que a vantagem do Rocha para o Rogério foi de 35 mil votos. Foi. Você está entendendo? Então, tudo isso é o quê? Estratégia política. Aí você sai do menino que é vice do Rocha. Beleza. Expedito Júnior está morto. Politicamente, eu acho que ele vai tratar de eleger o filho dele de novo. Porque ele está muito bem onde ele está. O Expedito não precisa de mandato. Aí você procura, você não vai achar um nome para disputar o governo de Rondônia. E não vai achar. E o Hildo Chaves? Pois é, aí eu ia chegar nele agora. Que é o emergente. Que é o emergente da turma, né? O Hildo está correndo para fazer um bom trabalho em Porto Velho. Mas aí ele está num grupo onde ele tem que abrigar a Mariana, abrigar o Marcos Rocha, abrigar. E o Confúcio vem correndo por fora. O Hildo tem o plano A, que é ser governador de Rondônia, e tem o plano B, que é ser senador de Rondônia. Se não der um, ele pula para outro. Ele é muito forte em Porto Velho, Hildo. Porto Velho hoje tem 25% do eleitorado de Rondônia. Dos 1.232.000 votos de Rondônia, 25% em Porto Velho. Ariquemes, Jaru. Vai lá. Porque eu queria que você falasse também do seu ponto de vista sobre o Hildo. Eu falo no sentido de que tu falou do Confúcio, e eu concordo que o Confúcio é um cara forte, pretenso. Eu vou te colocar esses números para você entender. 25% dos eleitores em Porto Velho. Aí, Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena e Pimenta Bueno, esses 6 municípios têm 75% dos votos. Então, Porto Velho mais 7 municípios conglomera 75% dos eleitores de Rondônia. Então, se nós temos 1.230.000 eleitores, quase 1 milhão de votos estão nessas praças. Os outros 42 municípios têm os outros 25%. Certo. O Hildo é muito forte em Porto Velho, mas ele não tem trafegabilidade no interior de Rondônia. Então, ele precisaria agregar um nome forte no interior para fazer esse casamento. Diferentemente do Marcos Rocha e do Marcos Rogério, ele vai precisar desse elo, porque a campanha agora é diferente. Nós não temos mais a figura do Bolsonaro que, vamos colocar assim, enfeitiçou o povo de Rondônia e todo mundo só olhava para isso. Hoje a tônica está mudando gradualmente. Se ele conseguir esse elo, ele é um forte candidato, mas ele precisa. Sozinho, ele não vai chegar a lugar nenhum. E aí eu fico procurando um nome no interior de Rondônia que possa ser um agregado dele. Quem seria? Não faço ideia hoje. Pois é. E o Confúcio vai empurrar o Cassol para ele não ser candidato em 2026, tá? Pode ficar tranquilo. Não, e aí... tá, mas aí você falou um cara que entrou, mesmo de forma atravessada, eu diria que não estava 100% livre,
mas entrou nos acréscimos do segundo tempo, e se o juiz não tira ele de campo, ele tinha atorado o governo. Mas ele sabia que ele ia sair. Ele lançou só para ver como é que estava o nome dele. Ele sabia que não ia passar. Como ele sabe que não vai passar agora. Na próxima ele vai ser liberado. Não, para 2026 não. Ele vai estar liberado para 2030. Ah, para 2030. Olha como é que é a vida. A sentença dele vai ser liberada em novembro de 2026. Acredita nisso? Aí sim. Aí lá para frente ele está liberado. Agora não. Entendeu como é que é o jogo político? Então ele só está liberado. O Ivo Cassol, você está dizendo que só estaria liberado depois das eleições de 2026. Exatamente. No mesmo ano, mas depois das eleições. Depois das eleições. Então ele não pode, ele não tem apto, não está apto para concorrer. Se tivesse apto, eu diria para você que ele era o governador. É um cara que tem chance de governar Rondônia. Rondônia é apaixonada pelo Ivo. Rondônia é apaixonada pelo Ivo. E como nós vemos em momento, então essa é a realidade de coisa. Por isso que eu digo a você que o Confúcio Moura tem uma chance muito grande de ser governador de Rondônia. É igual o Senado. Vai abrir 2 vagas para o Senado. Eu acho muito difícil o Rogério ganhar o segundo mandato. Não estou dizendo que ele não ganha. Não é isso. Mas eu acho muito, muito, muito difícil. Aí nós temos brigando. Tu acha que ele deveria mudar para vir para federal, ou estadual, ou alguma outra postulação? Não, a vaidade dele não vai permitir que ele faça isso. Não vai. Não vai. Aí nós temos aí concorrendo. Nós vamos ter o Assi, a Mariana, se não for candidata, a governador, a prefeita de Porto Velho também virá ser candidata ao Senado. Um cara, anote um nome aí, Josué. E se ele não fizer bobagem, ele é um fortíssimo candidato ao Senado. Fernando Máximo. Fernando Máximo? Muito. Sabe fazer campanha, tá? Fazer campanha. Eu não sei, porque o Fernando Máximo parece que depois que ele ganhou, ele está meio indeciso. Ele não sabe se é Marco Rocha, se é contra o Rocha. E eu não estou falando que o cara tem vantagem se é a favor ou contra. Eu acho que o cara só tem que se definir. Eu acho que ele definiu por ele mesmo. Ele está correndo ao estado de Rondônia, marcando normalmente. O cara fez 85 mil votos para deputado federal. É, muito voto. 85 mil votos. Puta, é doido. Só perdeu para a Marinha. A Marinha fez uma época 100 mil votos. Depois da Marinha, ele. Ele se elegeu sozinho deputado federal. Sozinho. E arrastou mais 3. Então, o cenário político de Rondônia hoje está se desenhando, vai passar muito pela eleição municipal. Você já imaginou se o Isaú voltar para de Paraná? E aí? Inclusive, falar em Isaú, existe 2 petições aí, tá? Tem uma para o dia 12, que é do STJ, e tem uma, quer ver, no STF, o STF já liberou para julgamento, não marcou data, mas liberou para julgamento aqui, quer ver? Ó? O habeas corpus de Isaú Fonseca teve novo andamento no STF. O pedido do habeas corpus, que estava parado desde 18 do 10, teve andamento nesta quarta-feira, dia 6, e está concluso para a decisão do relator, o ministro Cristiano Zanin. A decisão pode ser publicada a qualquer momento, desde agora, considerando o recesso do judiciário a partir do dia 20 do 12. O processo corre em segredo de justiça, ou seja, está liberado para votar. Se ele vai votar antes ou não, mas já está concluído para votação. E ele pode votar no recesso. Ele pode dar uma decisão monocrática e reconduzir ele através de um MS, que é um mandado de segurança. Então, mas agora, aí você vai ver também, o barulho vai ser grande, porque o Isaú, ele pode ter 1 milhão de defeitos, mas ele é um cara carismático e ele é um cara que, se ele conseguir se desvencilhar dessas acusações que estão contra ele é um pretenso candidato também ao governo do Estado, ou de vice de alguém, mas ele vai buscar esse espaço aí, Edson. Ele vai se embolar, né? Ele vai se embolar aí, não sabe o que ainda, mas ele vem para buscar o espaço dele. Né? O Isaú é um cara muito trabalhador. Se você pegar aqui Jaru, por exemplo, o Reinaldo dos Gonçalves acabou. Ele vai tentar reeleger o vice, que eu acho muito difícil. Né? O Luiz.
Eu não vejo, eu não acredito que ele consiga reeleger o vice dele, não. Não acredito, mas isso sou eu. Sim. Né? Ouro Preto tem o Testoni, que não fede nem cheira, vai ficar por ali mesmo. É dono de Ouro Preto, então ele não tem interesse nenhum em sair dali, não. Metade de Ouro Preto é toda da família Testoni. Mas é verdade, é verdade. Você subir para Ji-Paraná, tem essa questão do Isaú, esse cara que entrou em lugar do Isaú é muito fraco, muito fraco. Né? Se o Isaú não voltar, estão me dizendo que o Laerte vai ser candidato a prefeito. Eu não acredito. Eu não acredito. Se você falar que o Gesualdo pode voltar à prefeitura, eu acredito. Né? Mas o Laerte não vai largar o parlamento estadual. O parlamento estadual, e ele foi eleito presidente do parlamento amazônico, que tem uma repercussão um pouquinho maior. Eu acho também difícil ele largar esse posto aí para ir à prefeitura de Ji-Paraná. Não, terceiro mandato, 25 mil votos, uma liderança enorme, sabe fazer campanha. E do governo? Não vai ser deputado estadual quantas vezes ele quiser e acabou. E ser deputado estadual não é ruim, não, é bom. Talvez a próxima pode ir até para federal ou um outro passo aí para o Senado, de repente. Não acredito, não acredito, não. Ele vai ficar por ali mesmo até ele ver que ele pode subir mais alto. O Alex Redano, ele quase foi ao Senado a vez passada, né? Só que a porta ficou um pouco estreita, ele deu uma recuada. Mas havia essa previsão. Acho que não acredito também. Acho que o Redano continua como estadual. Mas na passada ele balançou. Teve alguns perrengues aqui, tem que reeleger a esposa, então não está tão favorável como estava aquela época. Acho que o Fúria está enfrentando muito problema com a Cacoal. Não sei qual é a situação dele aí. Você me deu um intervalo de 20 minutos para o papo já se tornou quase 1 hora e eu queria saber mais. Se você não pode hoje, a gente vai marcar outro dia, tá? Mas assim, me fala rapidamente a panorâmica... Só não pode passar da novela, né? Chegou a hora da novela, a gente acerta. Você me avisa aí. Me diz uma coisa. Qual é a tua visão aí, no caso de Ariquemes, sobre a questão... automaticamente, a Carla Redano vai para a reeleição. Pelo menos essa, naturalmente. Mas quem concorre aí? Porque o que era forte, que diziam ser forte concorrente dela, era o Rafael Fera. Mas, pelo jeito, por enquanto, está fora do páreo, ao meu ver. Como é que você está vendo o desenho aí em Ariquemes? Ariquemes está assim, querido amigo. O Rafael, como você acabou de dizer, ele foi afastado da Câmara numa manobra política, isso é fato. E hoje ele corre na justiça com o objetivo de, pelo menos, reaver o direito político. Para não voltar para a Câmara reaver o direito político, ele vem. E ele realmente é o grande adversário político da Câmara. Isso é fato. Certo. Mas eu acho que ainda tem um fator preponderante. E eu disse isso a ele e disse isso ao Lucas. Se o Lucas e o Rafael não se unirem, a Carla é prefeita de novo. Porque quem organiza a campanha da Carla é o Alex. E o Alex é um trator para fazer campanha, bicho. Ele realmente é um cara de bastidor, é um cara de costurar, é um cara que realmente sabe o caminho da roça. Mas aí tem que ver se os dois, o Lucas Falador e o Rafael Bento, que é o Rafael Fera, se juntam. Se eles se juntarem, aí a situação da Carla fica difícil. Outra questão aí é que na campanha da Carla também, diga-se de passagem, o prefeito Tiago Flores, na época, estava bem politicamente, resolveu não sair, pelo menos de fora, a visão de quem está de fora, tá? Estava bem politicamente e abraçou a campanha dela também. E parece que dessa vez ele não está bem entusiasmado com ela, não, né? Josué, a Carla Redano ganhou a campanha por causa do marido dela. Alex largou tudo, assumiu a coordenação da campanha, foi para a rua. Essa é minha mulher, essa é a candidata a prefeita, você é o presidente da Assembleia e vamos para o pau. Ela ganhou por 174 votos diferentes do Tizil. Ele, Alex Redano, foi o grande responsável pela vitória da mulher dele. Ele realmente fez a diferença total. Ninguém sabia, ela era vereadora aqui, mas não. Então, ele realmente foi o responsável. Ele conseguiu trazer... Aquela recuada do Tizil também lá foi uma cagada, na verdade, né? Porque... É uma estratégia mal feita, né? Porque eles imaginaram que, fazendo isso, o Alex não teria candidato, ele não teria coragem de lançar a mulher dele, que não queria, na época, ser candidato.
E aí juntou o grupo, eu fazia parte do grupo na época, e nós falamos para ele, o que o senhor decidir, está decidido. Ele falou, então eu vou lançar minha mulher. Eu falei, estamos juntos. E fechamos o pacote, e ele entrou, chamou o advogado, ele foi para Brasília, conseguiu regularizar a situação, fez o registro, e até que ela foi candidata sem chapa de vereador. Foi só a chapa de prefeito. Porque não dava mais tempo. Bom, vamos lá. Não dá para subestimar o Alex, mas o fato é que o Lucas Folador aí também tem chance, se caso fizer uma boa estratégia. Seria isso, né? O Lucas Sozinho eu não acredito. Sozinho eu não acredito que nem ele nem o Rafael consigam. Na minha opinião, tá? Essa é uma opinião minha. Eu acho que a união de Lucas e Rafael oportuniza a essa dupla conseguir vencer a Carla Redão. Separado, eu acho que não ganha. Não acredito. Meu amigo, eu vou deixar você assistir sua novela, dizer que eu me sinto honradíssimo com a sua participação. Voltando aqui, só para a gente fechar na questão do Louro. O vereador Louro foi afastado por 120 dias. Isso. Porque esse é um procedimento da justiça quando há uma suspeita de determinada coisa. O espaço que está para o Louro também, se caso ele quiser falar, a gente vai ficar super à vontade. Eu quero te agradecer pela explicação tão sensata, tão honesta, tão verdadeira. E eu me espelho muito em você quando faço jornalismo e pretendo não te envergonhar, porque você, para mim, é uma referência, tá? Assim como o Arimar Souza de Sá também, e vários outros amigos, tipo a Mauri de Souza, gente que eu conheço há décadas e sempre com a mesma postura, com a mesma credibilidade. Eu fico muito feliz em ter você com vocês e você em especial como esse espelho aí, Disseu. Obrigado, viu? Deixo para suas considerações finais. Algo mais que você queria acrescentar? Se quiser encerrar no papo até depois da novela, fica à vontade. Fica tranquilo, eu prefiro a minha parte em Pix, tá? Vou mandar o Pix para você. Você acredita que eu sou um jornalista que não gosta de elogio? Eu sou muito difícil. Eu sou antissocial de tudo, José. Eu sou jornalista que não participo de festa, não participo de evento, não gosto de nada disso. Não gosto. Sou jornalista nem por quê? Porque eu gosto. Eu gosto do povo, na verdade. Então, mas eu falo isso porque a gente tem muito em comum, tá? Eu também não tenho dinheiro. Eu entendo. Eu troco o Ibope pela verdade, para mim, a verdade, ela é a base. E quando eu digo que admiro você, eu digo que porque não é que você faz isso hoje, você faz isso desde quando eu te conheço. Então, por Josué, isso que eu tô falando. Você tem uma pessoa, eu sou um admirador dele assim, 100%, que é o seu irmão Raimundo. Raimundo é um cara que eu sou fã dele. Fã. Sabe o que é fã? Eu respeito o Raimundo assim, cara. Eu acompanho a história do Raimundo. Eu fico olhando para ele assim, eu chamo ele de Mundico, né? Mundico, cara, tu é o cara, bicho. Raimundo é um cara inteligente, autodidata, decente, honesto e burro. Mas quem perde com isso é o povo. Porque, cara, o Raimundo é aquele cara que ele manja de absolutamente tudo. Sabe aqueles caras que Deus coloca no mundo para fazer a diferença? Infelizmente, ele ainda não teve a oportunidade, mas ele vai ter, eu acredito. E eu acho que Deus não deu ainda a oportunidade para ele não ser estragado. Então, eu sou assim, eu sou fã do Raimundo. Fã incondicional. Ultimamente ele estava meio adoentado, e a gente está acompanhando. Então são pessoas assim que eu gosto, sabe? Pessoas que não são egoístas, que não são nojentos, que não são hipócritas, que não são gananciosos, que tem a ganância normal que todo ser humano tem, porque todo mundo quer um pouco de dinheiro, todo mundo quer uma casa, todo mundo quer um carro, todo mundo quer dar o mínimo possível para sua família, para sua esposa, para seus filhos, o que é o normal do ser humano. Mas ele nunca vai tirar do seu colega para ele. Eu já tive algumas brigas, eu e ele junto contra o Poder Executivo aqui, foi de doido aqui, Raimundo. Dois loucos. Então, Raimundo, seu irmão, é uma dessas pessoas que eu admiro demais. Demais. Demais, demais, demais mesmo. E eu boto ele sempre na minha reza, na minha oração,
e espero que Deus contemple ele na sua vontade, naquilo que ele ser merecedor. E eu continuo aqui, cara, eu tô praticamente final de carreira, e eu continuo fazendo jornalismo porque eu gosto de fazer jornalismo. Eu gosto de fazer jornalismo mesmo, eu me sinto bem em auxiliar as pessoas naquilo que eu posso. Dentro da minha mão, eu alcançando, eu faço. E eu troco tudo, querido Josué, pela minha independência. Eu gosto de ser uma pessoa independente. Não é que eu não preciso, não, eu preciso. Mas apesar de tudo, eu quero poder falar contigo, falar com o Antônio, com o Bastião, com o Joãozinho, com o Pedrinho, e emitir a minha opinião naquilo que eu entendo que seja o real e verdadeiro. Sempre com embasamento, sempre com condições de discutir com você, de dialogar com você, de uma maneira que não ofenda absolutamente ninguém. Porque se tem uma coisa que eu não gosto, bicho, é da escrotice, da sacanagem, da calúnia, da safadeza, da mentira. Não gosto disso. Sabe? O cara usar um xingamento, não. Mas coisa que eu discutia muito com o Rafael, eu dizia muito para ele, falei, cara, eu vou sair de perto de ti se você continuar falando esses palavrões na tribuna. Isso é muito feio. Você tem muitas maneiras de discutir, de colocar o seu ponto de vista sem ofender as pessoas. Isso é muito feio, isso é ridículo. Isso aí é argumento de quem não tem argumento. O Josué é isso, o Josué é aquilo. Não. Josué tem um ponto de vista dele. Josué é bolsonarista. Fechou. Vai deixar de ser meu amigo por isso? Não. Não vai. Continua sendo meu amigo Josué. O ponto de vista dele, eu respeito. Eu acho que assim a gente vive melhor. Viu, querido amigo? Muito obrigado. Que Deus Todo-Poderoso e Nossa Senhora te proteja, te abençoe, sucesso para sua esposa. Não sei qual será o plano político dela para o ano que vem, mas aquilo que ela tiver vontade, que se for da vontade do Supremo, que ele abençoe ela. E que vai dar certo, meu irmão. E eu estou aqui, à disposição, gentilmente, toda hora que às vezes você me convidou que eu não participei, porque realmente eu não podia participar. Hoje eu estou tranquilo e abençoado. Você precisando é só me acionar. Fechou? Fechou, meu irmão. Um abraço. Gratidão por tudo. Deus te abençoe, te prospere em tudo aí, tá? Amém. Valeu. Fica com Deus. Tchau, querido. Obrigado, Disseu. Tchau, querido. Gratidão ao Disseu. Disseu Lima, jornalista, amigo, que nos prestigiou aqui, sempre prestigia, sempre que a gente solicita. Deixa eu mandar um abraço aqui, que está ligado com a gente.